Olá, agregadores! Eu sou Graziele Mello e hoje mais um episódio do nosso Pode Agregar. E eu estou muito feliz, meus amigos, Carlos Matos, Eliton Garcia, da Suceg. Uma honra receber vocês. Muito obrigada. Porque eu sei, gente, eu sempre falo isso, que a agenda dos empresários ela é bem acirrada, mas esses aqui, ó, eles moram bem distante aqui. Sim. E eles vieram especialmente para conversar, bater um papo com a gente. A gente vai falar da Suceg, que é uma empresa de segurança do trabalho. Você empreendedor que está aí, fica até o final nesse podcast, porque a gente vai falar de muitos insights, vai falar dessa parceria, vai falar dessa sociedade, desses amigos. Eu os conheço pessoalmente, são pessoas que transparecem para a gente uma pureza na amizade, algo muito difícil de empreender com um amigo. E assim, todo mundo, né, que empreende junto, com certeza vai se identificar com vocês. A gente Sim. vai poder se aprofundar um pouquinho mais. E eu queria saber mais um pouco do Carlos Matos, do Eliton Garcia e com certeza as pessoas que estão em casa. Quem é o Carlos Matos? Fala para mim. Um nome forte, né? Sim. Sou conhecido como Carlos Alberto pela família, né? Minha mãe chama Carlos Alberto, minha irmã Beto, e as pessoas de intimidade, né? Às vezes a gente vê lá no nosso bairro, né? Somos amigos há 35 anos. E Nossa, é difícil, é amizade rara. filha, Bastante de muito tempo. Trabalhamos 20 e poucos anos juntos. 19 anos juntos. Ele ficou um pouco mais, né? Na multinacional atendendo, eu saí um pouco mais cedo e foi onde eu impulsionei ele falando assim, Elton, vamos embora, cara, vamos empreender, porque eu tomei o gostinho aqui em alguns meses e está fazendo diferença. Que legal. Cara, o que eu estou fazendo, empreendendo há alguns meses, esses seriam 5, 6 anos meu de trabalho como CLT. Vamos mudar a nossa história? Então, nessa oportunidade que eu tive, que não foi fácil, você recomeçar no mercado de trabalho como empreendedor é uma coisa muito difícil. Com certeza. E a nossa empresa está no mercado há 17 anos. Eu estou cuidando da empresa há 6 anos. Hoje eu faço a gestão da Suceg há 6 anos. E a história da Suceg iniciou com a Suzmani, engenheira de segurança do trabalho, super conhecida no Brasil. Temos reconhecimento internacional hoje. Participamos de conferências internacionais na Europa e a gente tem deixamos um legado muito bom. Mesmo sendo 17 anos, a Suceg é uma empresa que caminha sozinha. Isso é importantíssimo. Super importante. E é muito difícil isso hoje em dia. É o desafio de todo empreendedor. E quando eu peguei a empresa com 11 anos no mercado, eu peguei ela bem estruturada, enraizada. Então vocês compraram a Suceg? Não, ela iniciou com a minha esposa. Ah, sim. Quando eu peguei para poder fazer a parte de gestão, gerenciamento da empresa há 6 anos, a empresa estava estruturada. Porém, isso foi antes da pandemia. Só que quando a pandemia veio, o que a pandemia fez? Gente, ó, tudo que está construído, derruba e reconstrói. Ah, sim. Foi isso que aconteceu com a conversei gente. com vários empresários aqui no nosso canal e assim, é unânime. Todo mundo teve que se reinventar, né? Sim, sim. desafio. Despedido, Tanto. verdade. E essa mudança foi um pouco antes do meu desligamento da multinacional, quando eu trabalhava. A gente trabalhava na engenharia de manufatura. Foi um papel muito importante na minha vida. Esses 19 anos trabalhando em multinacional foi o pontapé inicial para um futuro gigante, que a gente já está vivendo esse futuro agora. Sim. E a Suceg, em 2018, ela tinha uma estrutura enorme, o custo lá em cima, quanto mais estrutura, mais custo você tem. E quando eu fui assumir a empresa, eu falei assim, gente, eu estou vendo algumas situações aqui que o dinheiro está indo embora. O faturamento é legal, o faturamento é bacana, mas o custo está lá em cima. O que a gente pode fazer para melhorar? E eu tomei algumas decisões de melhoria para a empresa. Nós decidimos mexer no processo da empresa. E quando você mexe no processo da empresa, você mexe em pessoas. Sim. Você mexe em pessoas e você começa a mexer na cultura da empresa. Eu acho que é um dos maiores desafios que o empreendedor, né, o Eliton Garcia, tem, Carlos, referente a essa questão, porque quando a empresa já tem um tempo no mercado e quando as pessoas já estão lá por algum tempo ou iniciaram aquele projeto, é muito mais difícil de você inserir esse novo processo, essa nova cultura, Sim, esse novo sim. olhar. Porque não adianta, como você falou, vocês faziam um faturamento, mas vocês não estavam vendo, acredito, lucratividade
que viesse condizer com aquele faturamento que vocês estavam fazendo. Então, não estava sendo satisfatório. Acredito que foi a partir daí que vocês começaram a olhar essa questão dos processos? Sim, porque o que acontecia na época? A gente tinha um faturamento enorme. Você olhava o faturamento, enchia os olhos e falava, uau, que bacana o faturamento, mas vamos pagar as contas? Aí entrava médico do trabalho, engenheiro, a gama de técnicos que são enormes. A quantidade de empresas que a gente atendia, nós tínhamos uma despesa enorme com o Conhecimento transporte. intelectual bem aguçado, certamente os salários eram bem altos. Bem altos, né? Então, no fim das contas, de 10, a despesa era 9. Aquele 1 não estava pagando o estresse. Nossa. Não pagava o estresse. Então, nós fizemos um levantamento, mexemos no processo, definimos vender uma parte da empresa. Nós vendemos uma parte que era uma parte de medicina ocupacional e ficamos com a parte de engenharia de segurança do trabalho. Legal. Que é onde era o nosso know-how 100%. Porque a parte da medicina do trabalho, o que você precisa nessa área? A parte de medicina são médicos. E nós não somos médicos. Sim. Nós somos engenheiros, Vocês somos tinham técnicos. que terceirizar esse serviço, então por esse motivo Muito essa mão de caro. obra sairia muito caro. O custo era altíssimo na época. Então, teve em 2018, numa conversa, eu e o Wellington, estávamos na multinacional ainda, eu falei assim, Wellington, eu vou fazer uma transformação na empresa. Olha o que eu vou fazer. Aí ele falou, caraca, mas você vai mexer na empresa inteira agora. Eu falei, cara, vai ser Wellington deu necessário. aval para isso, Wellington? Sim, com certeza. Então, essa amizade é bem, realmente, Sim, vocês têm uma conexão, né? Temos conexão boa. Ele chega e fala assim, cara, pensa bem no que você vai fazer. Eu entendo a visão dele, a gente se conhece há bastante tempo, né? Então, quando nós fizemos essa mudança do processo, e houve demissões, nós pegamos a estrutura da empresa, o escritório, que nós tínhamos uma estrutura enorme, para ter 30 funcionários dentro da estrutura, não tinha necessidade daquilo. E qual foi a jogada? Os nossos técnicos que atendiam as empresas, eles trabalhavam alocados nas empresas. Eles ficavam na Volkswagen, ficavam na Peugeot Citroën, eles estavam na Michelin, estavam na CSN, Petrobras, eles estavam espalhados pelo Brasil. Sim. E eu ficava mantendo aquela estrutura por quê? Porque a gente tinha mais de 30 funcionários. Quando havia necessidade de um trabalho técnico, um trabalho para engenharia, a gente tem que trazer todo mundo. Só que naquele entendimento de trabalha, tem faturamento alto, e na hora de pagar a conta você fala, tá, o que eu estou fazendo para mim aqui? Eu não estou conseguindo nem tirar férias. Eu não estou conseguindo descansar. Isso é muito triste para a gente que empreende, né? Não, é demais. É porque a sensação que a gente tem, me corrijam se eu estiver errada, você empreendedor que está em casa, que está vivenciando esse momento, é que parece que a gente não está seguindo na nossa missão, que a gente nós não obtivemos êxito. A gente não sente aquela alegria. Não porque a gente não seja feliz de empreender, mas a partir do momento que você não consegue tirar uma férias, de fato, às vezes você para pensar e fala assim, caramba, o que eu estou fazendo? Porque empreender não é fácil. Você tem que se preocupar com outras famílias, né? Sim, sim. E a tua responsabilidade, você tinha 30 também, já cheguei a ter 30 funcionários. Todo mundo sempre foi CLT, além dos meus parceiros em todo o território nacional. Isso é uma responsabilidade gigantesca que a gente carrega. Exatamente. Além da responsabilidade com a marca do nosso cliente, que é fundamental, né? Eu costumo falar Carlos Matos, Eliton Garcia, porque eu gosto muito dessa questão do nome, do sobrenome. Então, sempre quando eu me apresento, eu falo, eu sou Graziele Mello, porque eu tenho muito orgulho do meu nome, do meu sobrenome, de como eu vou entregar o meu serviço com qualidade. E eu acredito que vocês ficavam um pouco resistentes na época, em função até disso mesmo. Poxa, como que eu vou contratar um cara que eu não tenho uma conexão para chegar numa Volkswagen na vida? Sim, sim. Numa Michelin, para me representar, para representar a SUSEG, para representar o meu negócio, o meu sonho, o meu legado, a minha história que eu iniciei, né, lá atrás. Sim. E assim, foi muito interessante que nessa virada em 2019, como eu falei do nome, né, Carlos Alberto Carlos Matos, eu tinha um nome familiar ainda. E quando nós mudamos, eu mudei a minha história, né, nós mudamos a história da família, eu reconstituí uma nova família, fui morar em outra cidade, e eu entendi que a partir daquele momento teria que ser uma história nova. Não daria para viver a mesma história do passado. Tanto é que agora eu tenho novos frutos, né? Tenho a Helena de 3 anos, o Henrique de 8 meses, tenho a minha Camila de 20 anos. Então, eu acompanho lá nas redes. Minhas preciosidades, né? Hoje, tudo que a gente busca é 100% para eles, né? A gente acha que é para a gente, né? Não, vamos lá, vamos buscar capacitação, vamos lutar, mas no fim a gente está fazendo por eles, né? Interessante você falar sobre isso, porque hoje mesmo eu estava vendo um podcast falando que o maior legado é o tempo. Sim. É o tempo que você disponibiliza para os seus filhos. E eu hoje tenho a honra de poder, tenho um de 26 e tenho a de 7,
Então, eu tenho a honra de poder estar perto da minha filha, de poder almoçar com ela todos os dias, Sim. de dar um abraço. Então, nisso eu posso dizer para você que a minha missão, ela tem se cumprido a cada dia, porque eu não abro mão. De verdade, já falei em outras ocasiões, em outros podcasts, que eu acho que o tempo passa tão rápido, né? Tua filha de 20 anos, por exemplo, você tem aí os bebês, digamos assim, 3, 8 meses são bebês. Sim. E eu acredito que você tem esse mesmo sentimento que eu tenho. Tua filha já está com 20, o meu já está com 26 anos. Caramba, Isso passa muito rápido, né? Daqui a pouco a minha filha já está adolescente, pré-adolescente, já não quer mais ficar perto da mãe dela. Então, assim, eu tento gerir isso e acredito que você hoje também tem essa possibilidade na medida do possível, né? Aí nesse mundo louco que a gente vive, empreendendo, eu faço os meus compromissos até as 19. Das 19 em diante é minha casa, é minha família. Que legal. É minha Helena, é jantar junto, é naquela correria do banho, é colocar para dormir, assistir filme. Então eu prezo isso demais. A gente estava falando um pouco antes aqui sobre férias, né? Sim. Vamos tirar férias. Como que faz para tirar férias, né? Nesse mundo louco, né? Empreendendo. Muito compromisso, muitos atendimentos, aquela responsabilidade com o cliente, né? Aquela responsabilidade com os funcionários. Exato. Chega um fim de semana, às vezes a empresa está fazendo um atendimento lá no cliente, o que a gente faz? A gente tá conectado, a gente fica ligado, não tem como desconectar e falar assim, não, a minha empresa está funcionando, eu vou desligar. A gente não consegue desligar 100%. Até porque você quer manter a qualidade inicial, né? Exatamente. E como é que é para você isso, Wellington? Você também tem esse mesmo perfil do Carlos? Como que é o Wellington Garcia? Quem é o Wellington? Fala para mim um pouquinho. Então, nessa questão, inclusive, né, de ter entrado para esse ramo agora, né, vamos dizer assim, do empresariado, né? Primeiro, vamos falar desde o início, né, igual ele comentou. Trabalhei na indústria também, na indústria multinacional, e 22 anos fiquei lá até então. Quando houve essa proposta, foi um desafio tremendo, porque como é que você vai deixar algo que é garantido, entre aspas, né, para você viver algo, é claro, né, que não tinha, vamos dizer assim, não é que eu não teria certeza que iria dar certo ou não, mas é no sentido de algo que, poxa, se está garantido, eu vou trocar por algo, entre aspas, duvidoso, né? Entre aspas, certo pelo Aquela duvidoso. Zona, né? de conforto. Exatamente, que a gente fica, exatamente isso. E aí eu peguei e fui. Fui porque nós fomos vendo, é claro, estudamos bem o mercado, né? Até que uma outra área, depois que o Carlos pode até entrar um pouco mais, como surgiu essa nossa sociedade, né? Que foi através de uma outra empresa. E até então, entramos, que vai fazer agora agosto, vai fazer... Tem um pouco mais de um ano que nós entramos no mercado com essa nova empresa. Um novo ecossistema da SUSEG, né? Um novo nicho. Que complementa também a SUSEG. Exatamente. Mas eu queria só complementar aquilo que você falou. Você falou assim, lógico que a gente foi estudar o mercado. Uhum. Interessante para você que está em casa e que quer empreender. Que tem um conhecimento, fala, olha, chegou a minha hora, eu quero empreender, nada vai te impedir. No entanto, é importante salientar que a gente precisa conhecer o nosso mercado. Exatamente. Inclusive, ontem um funcionário falou assim, chefe, como foi para você o primeiro dia na Agrega? Porque eu vim desse mercado, eu tenho 20 anos de experiência. E aí, como foi você sentar na cadeira o primeiro dia? Eu falei, foi bem desafiador. Eu acredito que para vocês também foi bem desafiador. Eu já tinha um salário onde eu conseguia me sustentar, acredito que você Sim, também. Exatamente. E aí a gente fica com aquele medo. Uhum. Bate aquele medo, Natural. aquela sensação. Natural. Mas já existia algo dentro de mim. Eu falei, cara, foi muito desafiador, mas eu tinha algo que eu já falei aqui nesse podcast agora com vocês e eu vou repetir. Eu tinha um nome, um sobrenome. Eu tinha uma credibilidade. Eu tinha um conhecimento do mercado. Eu sabia como o mercado se comportava. Eu conhecia o meu público-alvo. E é importante, porque a gente não pode se aventurar. A gente tem que fazer pesquisa de mercado. Sim, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. A gente tem que amar de verdade aquele negócio. A gente tem que fazer aquilo como você disse. Poxa, como desconectar, Carlos? Como se desconectar do teu negócio? Eu falo que o negócio é um filho, né? Uhum. É um filho da gente, é uma extensão da nossa família. Nossa empresa é a extensão da nossa casa. Literalmente falando. Ela tem que ter ordem, ela tem que ter processo. E eu acredito que para vocês, enquanto amigos, vocês tiveram muitos desafios, né, ao longo dessa jornada de 17 anos. Acredito que com bastante sucesso,
mais positivo do que negativo, porque vocês estão abrindo mais um ecossistema de negócio dentro do nicho de vocês. Exatamente. E quero saber de vocês como é que está sendo esse desafio aí ao longo desse tempo, né? Empreender juntos. E queria falar um pouquinho do negócio de vocês, né? Quando vocês entram numa Michelin, numa Volkswagen da vida, o que vocês fazem exatamente? O que a SUSEG faz exatamente lá dentro? Hoje a SUSEG é uma assessoria em segurança do trabalho. Hoje nós temos uma engenharia completa. Nós trabalhamos com gestão de contratos, trabalhamos com implementações de normas regulamentadoras e hoje nós estamos 100% com o que a lei pede aos contratantes. O empreendedor hoje entra no mercado, o que ele precisa focar nas normas regulamentadoras. Hoje você vai montar uma empresa, o que você precisa de fazer? Abre um CNPJ, você tem que ter o endereço fiscal, você tem que abrir a tua conta comercial, você monta o comercial. Se vai ser um produto, eu tenho que ter um processo do produto. Aí todo mundo se preocupa com uma estrutura que, no fim das contas, esquece das regulamentações. É verdade. Atestado de saúde ocupacional, os documentos de saúde, os documentos de riscos ocupacionais. Eles esquecem do preparo técnico. Se for para uma empresa de elétrica, precisa de uma NR10. Tem que ter a formação de uma NR10. Isso é lei no Brasil. Você regulamentar a sua equipe não é só certificar e ensinar a pessoa, faz um curso aqui simples de elétrica que você já está fera. Não é assim. Você precisa de ter um curso de NR10. Porque hoje, para atender uma multinacional, ela vai solicitar do seu colaborador treinamento, a experiência, o atestado de saúde, batendo com a profissão dele, com o contrato dele. Sim. E precisa de ter o PCMSO, o PGR, que é o gerenciamento de risco da atividade dele. Então, as empresas estão deixando isso para depois. Sabe quando que ela descobre que ela precisa de fazer? Quando ela recebe um processo. O colaborador se acidentou, teve um acidente médio, deixa eu ver como está a documentação dele, ele está encostado, ou gerou um processo jurídico, vamos fazer um levantamento. A empresa não se preparou, ela não se guardou para uma questão dessa. Ninguém quer chegar numa questão dessa, né? Geralmente quando a gente abre um CNPJ, eu me lembro perfeitamente quando eu comecei a empreender há 10 anos atrás, eu saí da faculdade, né, na época da minha pós e tudo mais, sou muito humana, sempre falei isso, e eu estava cheio de sonhos, né? Quando a gente vai empreender, a gente estava falando isso aqui nos bastidores, a gente tem muitos sonhos, a gente acredita no profissional, a gente não tem, não vou dizer essa maldade, a gente não se preocupa com isso, porque a gente acredita que essas coisas não vão acontecer. Sim. Óbvio que a gente tem que ter, é por isso que eu chamei vocês hoje, que são especialistas nesses cenários, digamos assim, né? Que é importante a gente alertar ao empreendedor, quem está empreendendo agora e quem já empreende, dessas informações que muitas vezes passam desapercebido e a gente não acha que isso vai ocasionar algum tipo de transtorno para a gente, mas isso pode ocasionar, inclusive até mesmo com quem está do nosso lado, Sim. até mesmo com quem está ali na jornada conosco, se muitas vezes identificaram uma falha. Uma certa feita, eu peguei uma funcionária falando que o mousepad estava diferenciado e aquilo ali poderia ocasionar uma ação trabalhista, né? Que teria que ser de uma forma XYZ. Então, às vezes, foge até mesmo do conhecimento, né? Sim. E aí, obviamente, que a gente trocou, falo isso aqui, porque a empresa, ela pode errar, ela pode não ter o conhecimento 100%, e é por esse motivo que a gente tem sempre que agregar literalmente conhecimento para as nossas empresas, apoiar os empresários, por esse motivo que a gente abriu esse canal Pode Agregar, para que as pessoas possam ter conhecimento de diversos nichos, porque a gente nunca vai saber de tudo. Então, se você vê uma coisa boba, que era um mousepad, que ela disse, segundo ela, não sei se é real, se é verídico, Sim. mas para a gente poder se resguardar automaticamente, a gente... É na questão de ergonomia, né? Exatamente. Então, é importantíssimo você poder falar, vocês, Carlos, né, Eliton, poderem falar sobre isso, para que as pessoas, né, em termos de serviço, né, uma empresa de serviço, o que ela precisa ter? Qual o mínimo dela? Vamos falar um pouquinho aqui, você falou de produto, né, do que é necessário dentro de uma indústria, vamos falar de serviço. O que uma empresa básico que ela precisa ter? Hoje, basicamente, é treinamento. Hoje nós precisamos de preparar os profissionais. Hoje, o mercado de trabalho exige mais do que a pessoa que sabe fazer.
Hoje a pessoa precisa de ser especialista em entregar o melhor, porque isso tem a ver com a qualidade de entrega. Hoje, para você garantir o teu trabalho, a empresa veio na prestação de serviço, fez uma instalação de automação, entregou a automação. Uma semana depois começou a dar problema, começou a cair, ou deu um curto, ou deu um problema na programação. Perdeu a garantia. Hoje, quando nós falamos de multinacionais comprando serviço, que hoje que é o nosso ramo, né? Nós somos as multinacionais. Quando ela compra serviço, ela compra a expertise da sua equipe, ela compra o projeto, preço, é muito bem negociado, ela compra qualidade e compra garantia. E a garantia hoje de uma entrega é de no mínimo 2 anos. Imagina você fazer uma instalação e você manter isso por 2 anos. Só que para isso acontecer, você precisa de treinar o colaborador, ele tem que estar com a saúde adequada para a função dele. Você não vai colocar um cara que vai subir em altura para trabalhar com NR35 se o cara tem labirintite. Impossível? Impossível. Então, cabe à empresa passar essas informações. Então, precisa de uma assessoria. Então, sim. O que a assessoria faz? Ela faz um estudo no processo da empresa. Nós identificamos todas as funções, geramos o PGR, que é um programa de gerenciamento de risco, geramos o PCMSO, que é um programa de controle médico e saúde ocupacional, e após esses documentos, nós geramos as funções, contratamos e emitimos os ASO, que são os atestados de saúde ocupacional. E com esse ASO, e o colaborador apto a trabalhar, ele entra para os treinamentos. Aí ele vai fazer uma NR10, uma NR35, ele passa pela NR1, que é a integração. Ele tem o preparo dentro da lei para ele estar resguardado, e para que esse serviço seja vendido para as multinacionais, para os grandes players, para eles terem a certeza que vai ter garantia e qualidade no produto que eles vão estar entregando. Então, a prestação de serviço nada mais é do que assessorarmos as empresas para preparar os profissionais para eles serem os top 10, os top 1 em relação à melhor entrega de qualidade e garantia para o contratante, né? Interessante. Então, mas vocês também fazem a contratação? Vocês sugestionam a contratação? Sim. Nós temos um plano de trabalho onde nós montamos um plano de ação. Nós identificamos no processo, montamos um plano de ação junto ao RH, identificamos os pontos positivos e negativos e damos a direção. Olha, esse é o melhor colaborador, esses são os treinamentos adequados. Então, vocês traçam o perfil daquele colaborador. Junto com o RH, né? Porque tem empresa que ela tem 5 eletricistas. Sim. Mas tem os mais jovens que são aventureiros, que não tem medo de subir em altura para fazer uma instalação, tem aqueles que são mais cautelosos. E dependendo de uma situação, quer ver um exemplo? Nós estamos atendendo a Petrobras agora essa semana e eles estão trabalhando em torre de comunicação, 35, 40 metros de altura. Caramba. Uma loucura. Eu estava vendo as fotos essa semana, a equipe mandando as fotos, e eu conversando com a galera, com meus técnicos, e aí, o que você acha dessa operação? Eles, não, cara, eu não gosto de mexer com isso, eu não vou subir em altura. O outro, não, isso aí é comigo. Aí o outro falou, não, eu faria com cuidado. Então, o que a gente faz numa situação dessa? A gente vai trabalhar com cuidado, não com aventureiro e nem com medroso, né? Que não tem, então, não tem vocês lógica. ainda analisam, né? Buscam esse perfil, ainda vão identificar, até mesmo para eliminar literalmente o risco. O risco, Então, a engenharia de segurança do trabalho hoje, o nosso foco é cuidar 100% da parte de riscos e de processo das empresas. Por que processo, Carlos? Porque se você não tiver um processo bem definido, não adianta falar de segurança do trabalho. Eu acho que o processo é tudo, gente. Não, o processo é tudo. Eu estou aprendendo isso, que a vida sem processo, inclusive na área particular. Sim. Você tem que ter processo, né? Porque senão as pessoas ficam perdidas. Elas não sabem para onde ir, elas ficam igual barata dentro da organização. Para onde que eu vou, o que eu vou fazer? E aí, quando você identifica que o cara realmente não tem aquele perfil, você consegue minimizar o impacto de um problema futuro. Sim. É fundamental o que vocês fazem. Então, essa engenharia de processo com boas definições, com uma equipe completa que tenha a visão 360 do que acontece dentro de um processo, nós conseguimos implementar a parte de segurança do trabalho, a parte técnica da segurança do trabalho. A parte de documentação é uma parte feita no RH, junto com a administração. Sim. Então, é uma parte, a parte administrativa, que é a documentação, e a parte técnica,
na área e a parte de engenharia de processo que consegue enxergar o todo. Então, a nossa engenharia de processo, o que ela faz? Ela chega no ambiente, identifica a parte administrativa, parte jurídica, fazemos as avaliações de riscos, implementamos a parte de documentação e melhoramos o processo. Porque o que os contratantes querem? Produzir. Todo mundo quer produzir. É verdade. Não adianta você chegar e falar assim, ó, eu preciso de trazer sua produção de 100 para 80 porque vai ser mais seguro. Cara, o cara acaba o seu contrato, ele rasga o seu contrato na hora. Ele não quer isso. Ele quer que você coloque de 100 para 200 com 100% de segurança e produtividade. Então, nosso foco é produtividade por quê? A gente veio de multinacional. Nosso foco sempre foi produzir. Então, você já tem uma experiência, um know-how bem aguçado, né? Em grandes empresas. Até pelo leque de clientes que vocês têm na carteira de vocês, são grandes organizações. São grandes organizações. Hoje, a nossa história mudou, o Wellington mesmo comentou aqui, dessa nova empresa, né? Sim. Até dezembro de 2023, nós atendemos 1.750 clientes diferentes. Caramba, que legal. Contratos diferentes. Isso em 17 anos, né? Sabemos que teve ano que nós atendemos uma quantidade muito maior, teve anos menores, como na pandemia, que nós quase não trabalhamos na pandemia, né? Sim. A pandemia foi todos nós, né? Foi aquele momento de se reinventar, né? Imagina, você está no seu negócio e você tem que se reinventar dentro do seu negócio. É engraçado que é bem forte isso. Com todo mundo que eu converso, em diversos nichos que eu tenho a possibilidade, aonde poder conhecer, né? Aumentar o meu leque de conhecimentos, eu verifico que é o mesmo sentimento. Todo mundo que empreendia e que empreende, que conseguiu se manter, tem o mesmo sentimento, a mesma dor. Sim. Vamos nos reinventar. E assim, as pessoas fortes permaneceram, né? Assim como vocês conseguiram ver naquela dificuldade, acredito que uma oportunidade de vocês conseguirem aí hoje abrir um novo mercado. Esse novo mercado, que pra gente foi assim um uau, né? Porque a empresa é nova, ela tem 1 ano no mercado. Só que ela tem uma história de 23 anos que eu tenho no mercado, o Wellington também com 23 anos de mercado, então são 46 anos de experiência. Caramba! Né? Se a gente for ver. A questão dessa nova empresa, que é a Minecorp, que é uma empresa de intermediação de negócios e gestão de contratos, ela nasceu da SUSEG. Porque a SUSEG nos trouxe a oportunidade de conhecer N tipo de segmentos. Desde a automotiva, petrolífera, instalações, prestação de serviço, nós atendemos todas as áreas. Então, o que ela trouxe para a gente? Relacionamento. E hoje, o que é importante no mundo dos negócios? Relacionamento. Então, a grande oportunidade que nós tivemos, quando eu falei assim, Wellington, olha só, a oportunidade nossa é essa. Olha a minha carteira de clientes. Olha todos os clientes que eu tenho. Olha a quantidade de contratos que eu tenho. Nós somos muito bons no relacionamento. O que nós podemos fazer com isso? Vamos fazer conexão B2B. Então, hoje, essa nova empresa, nós tínhamos uma meta para o ano que vem, para 2024, que seria fechar de janeiro a dezembro o contrato de R$1 milhão, que seria para 2025, para a gente poder fechar um contrato de R$1 milhão para poder fechar 2025. Esse era o nosso objetivo, empresa nova, né? Sim. Gerando um processo novo. Ela estava em construção e há 3 semanas atrás nós fechamos. Poxa, um que contrato. Legal, que bacana. Então, fechamos um um contrato certo. de R$1,5 milhão. E assim, a gente mesmo falou assim, caramba, foi rápido demais. Que entendeu? Legal. Mas por que isso acontece? Existe uma mágica para isso? Isso não existe mágica. A gente veio de anos de experiência, de relacionamento. A credibilidade, aquilo que a gente estava falando, né? Sim. O negócio de vocês, na verdade, ele já traz isso, né, gente? Vocês trazem literalmente a segurança para as empresas, para as organizações. Então Isso. já tem um rapport aí, né? Isso. Vocês já fazem isso no dia a dia. Isso gerou um excelente relacionamento entre as empresas. Nós começamos a entender a questão do B2B, essa conexão de necessidade, né, de conectar empresas. Nós temos o B2C que você consegue conectar a empresa com o cliente, mas Sim. você conectar empresa com empresa, esse foi o nosso grande case. E a relação com as empresas são muito boas. Então, quando conseguimos conectar isso, nós iniciamos na intermediação de negócio. Então, gerou uma transformação. Isso foi excelente. E a projeção que a gente tinha para 2025,
Após essa última oportunidade que nós tivemos de fechar esse pedido, mudou a ideia. Falei, gente, agora isso aqui a gente tem que multiplicar por 5 ou por 10. Nós temos que ir em busca disso. Você identifica que existe uma necessidade, trabalha no famoso, como eu sempre falo, óbvio, negligenciado, que aí você viu ali, caramba, é uma oportunidade. Sim. A gente se conheceu através de um network. Sim, então, por esse motivo importante. que vocês estão aqui. E a gente já troca bastante ideia sobre negócios. A gente fala muito sobre network, sobre os nossos próprios negócios. Sim. E isso é fundamental para que a gente possa se perpetuar, né? Eu falo que, como eu falei, o nome e o sobrenome, ele fala tudo. Sim. Tua postura, teu posicionamento, aquilo que você acredita, manter aquela cultura tua enraizada lá dentro, aquilo que você... Todos os dias você fala. Costumo dizer também que quem fala a verdade não mente uma vírgula. Então, se você tem esse posicionamento, as pessoas conseguem identificar isso em você, fica até muito mais fácil. Porque Sim. você, lógico, você teve uma história, vocês batalharam para chegar até aqui. E hoje vocês têm aí um case, vários cases de sucesso, empresas gigantescas que fazem a diferença nesse país. Sim, e sim. vocês apoiam essas empresas a minimizarem os seus impactos de risco. É fundamental o negócio de vocês. O meu é diminuir inadimplência, fazer com que a venda se concretize. O de vocês é fazer com que esses colaboradores, esses profissionais, esses empresários se sintam seguros no processo. Então, tudo agrega, né? Tudo faz com que os caminhos venham se conversar. Serviço da vida, da tranquilidade. Então, assim, esse pode agregar, literalmente, ele traz essa missão para que os empresários possam falar de si. Esse é um momento muito especial, um momento que você fala das tuas dores, um momento que você fala dos teus anseios, um momento que você diz, caramba, eu abri essa empresa há 1 ano, eu tinha uma projeção X, e como é que vocês conseguiram fechar um contrato com tanta relevância em tão pouco tempo? Por conta da credibilidade, da segurança, daquilo que vocês passam para as pessoas, Sim. daquela impressão que vocês passam quando vocês chegam numa roda, numa mesa. É isso que vocês transparecem para a gente, essa amizade, essa coisa de família, né? Acredito que vocês devem ter vários clientes grandes que viraram amigos de vocês. Sim, sim, temos. Né, e que apoiam vocês. E qual é o próximo passo aí para esse negócio? Fala mais pra gente. A gente quer saber. Nós estamos estruturando, né, o nosso 2025 e hoje nós já estamos indo para São Paulo, né? Estamos montando um escritório em São Paulo para atender os nossos clientes lá. Porque né? vocês estão lá direto, né? Toda hora toda vocês vão pra São semana, Paulo. sim, sim. Isso tudo está em São Paulo, né? Brasil, São Paulo é maravilhoso. A gente conversou isso no nosso último encontro, não sei se vocês lembram, né? A gente falou assim, cara, tudo acontece em São Paulo. aqui. E a gente tem que estar lá. E existe, eu falei em outro momento também aqui, até no nosso podcast, porque a gente sente uma necessidade desses grupos de empresários aqui no Rio de Janeiro. Porque aqui a coisa é um pouco mais fechada. Lá é uma coisa, parece que é uma coisa muito natural. Isso acontece, as pessoas estão muito acostumadas. Verdade. Vamos jantar para fazer negócios. O negócio sai naturalmente. Sai naturalmente. E se o negócio não sair ali naquele momento, você criou um conhecimento, você adquiriu, perdão, um conhecimento que com certeza vai agregar no teu negócio. E ali pessoas pode não ter se conectado com você para o fechamento de negócio, mas conhecem pessoas que vão se conectar ao teu negócio. Então, cara, vocês estão de parabéns, porque a gente falou isso tem o quê? Um mês? Menos de um mês, acho que umas 3 semanas. Menos de um mês. Isso que vocês falaram, que então, nossa, a gente está pensando. E essa nova empresa é o primeiro faturamento dela, tá? Caramba, que legal. É o primeiro faturamento. Senão vocês estavam ali trabalhando para poder... Já estávamos trabalhando, a gente vem aí de novembro do ano passado, trabalhando em cima desse projeto, aguardando a finalização. Entre outros que também estavam andando já estavam andando juntos, né? E essa intermediação que vocês fizeram, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? O que seria conectar o B2B ao B2B? Essa seria o bolo, né? Seria abrir o leque para as empresas, facilitar ali um canal, sim. Conhecimento. Nós investimos muito na questão do facilities, né? Que é a oportunidade de estar com você e pegar na sua mão e falar assim, Grazi, vem cá que eu vou te apresentar uma pessoa que necessita da sua ajuda. Bacana. Porque hoje nós, como empreendedor, o que a gente precisa? A gente precisa de ajuda. A gente precisa de parceiros. Todo momento. Nem tudo é venda de serviço. Eu vou vender meu serviço. Não, cara, eu vou lá ajudar. Temos retorno financeiro, é óbvio, é trabalho. Nós temos horas, né? Nós entregamos horas.
Então, a questão do facilities, que é a intermediação de negócio, ela já tínhamos a oportunidade dentro da SUSEG, que era a segurança do trabalho, nós já tínhamos o acesso às empresas. E todas as empresas, elas levantavam a mão e diziam assim, tenho essa dor. Quem pode resolver minha dor? E a gente não conseguia ajudar em prontidão. As coisas foram chegando, porque eu ia em outro cliente, se outro cliente falava assim, eu ofereço isso. Eu entendi, se o cara oferece isso e o outro tem a necessidade, eu vou fazer a conexão. Então, o que a intermediação de negócio gerou? Ela gerou a oportunidade da segurança do trabalho efetiva, Sim. Ela gerou a oportunidade do contrato da intermediação, que é a conexão de negócio, e gerou a oportunidade da gestão de contratos. Porque a nossa empresa, a Minecorp, ela tem a intermediação de negócios e gestão de contratos. Legal. Se você for fazer uma obra, exemplo de uma obra, se você for fazer uma construção e você tem o capital de investimento, mas não tem expertise da parte de engenharia para poder fazer a obra, a nossa empresa entra com a engenharia efetiva para poder fazer a gestão do seu contrato. Ah, que bacana. Então, nós conectamos empresas e fazemos a gestão desses negócios. Eu, no meu negócio, eu tenho possibilidade de conhecer diversos nichos de negócio. Sim. Então, é muito enriquecedor, porque eu trabalho do botão à calça, ao alimento, ao sapato, ao microfone, ao copo. Se tiver inadimplência, a Agrega está ali. Então, eu costumo dizer que o nome da empresa, inclusive, é Agrega por conta disso. Porque agrega literalmente conhecimento, valor, né? Então, é interessante quando você fala isso, porque é o óbvio negligenciado. De verdade, eu vou repetir isso. Exato. Não sendo redundante, mas é algo muito forte, que de fato, certamente, você viu uma necessidade, aquele empresário precisa de uma segurança, e aí ele tem a segurança no trabalho de vocês e sabe que vocês vão entregar uma indicação de qualidade. Sim. Uma credibilidade. Então, como é importante a gente se conectar, a gente fazer um trabalho e manter um legado. Uhum. Na pandemia, eu fiquei muito preocupada em manter o meu negócio. Falei, caramba, como é que eu vou manter o meu negócio na pandemia se está todo mundo parado? Eu trabalho com recuperação de crédito, e agora, meu Deus? Nossa, Deus. Foi uma loucura, mas o que mais me fortaleceu naquele momento foi a credibilidade, foi a segurança que os meus clientes me deram ao longo de 20 anos de experiência que eu tenho. E assim, vou encaminhar lá para a Grazi, lá para a Agrega, porque eu sei que ela vai fazer a cobrança, eu não vou perder o meu cliente e ela vai repassar o valor para mim. Sim. Eu me lembro uma vez que um cliente devedor, colocou na nossa conta R$8.000. Na pandemia, ele colocou. Eu nunca vou esquecer. Eu já estava no final do expediente. E ele ligou desesperado, querendo... Eu fiz errado e tal. A gente olhou na conta, viu que estava errado e automaticamente a gente repassou aquele valor. Né? Então, assim, ele fez em duplicidade, melhor dizendo. Entendi. E aí a gente automaticamente fez porque é uma empresa transparente. Então, essa segurança que o cliente tem na gente faz com que a gente cresça. Eu já fui muito indicada. Na verdade, a Agrega o tempo inteiro, todos os meses a gente fecha parceria por indicação. Sim. O cliente mesmo fala, não, eu vou indicar porque a Agrega faz um trabalho comigo. Eu acredito que também isso aconteça com vocês viram uma oportunidade de negócio em função do conhecimento que vocês têm, daquilo que vocês fazem. Olha, eu vou lá na empresa, eu preciso desenhar aquele colaborador, do que eu preciso, né? Então, automaticamente, vocês já faziam isso. Só que vocês não faziam como negócio, somente da SUSEG. Aí vocês viram ali uma oportunidade e foi uma grande sacada, com certeza. E é isso, eu acredito que vocês começaram a fazer isso a partir do momento que vocês começaram a estudar mais, né, gente? Com certeza. Vocês começaram a abrir o leque, a inteligência de vocês para poder falar, não, existe uma oportunidade, aonde ela está? Exatamente isso. É um estudo, né? Hoje, você não arrisca sem avaliar os riscos, né? Trabalhamos com segurança do trabalho, trabalhamos com gerenciamento de risco, mas na nossa vida temos que também focar em riscos, né? E quando nós fomos para esse novo negócio, que hoje é uma joint venture, né? Que é a segurança do trabalho com uma empresa de engenharia e intermediação de negócios, elas trabalham juntas. Eu tenho a minha sociedade com a Elito, eu tenho a SUSEG, junto com a minha esposa, nós trabalhamos juntos. Então, essa fusão faz com que você avalie risco o tempo todo.
Nós somos super amigos, confiamos um no outro 100%. A gente está sempre junto. Eu não lembro onde que nós estivemos, que o Zé Arnaldo falou, um amigo nosso, o Zé Arnaldo, ele comentou assim, e vocês estão juntos aqui de novo? Né? Que legal. Porque ele não tem sociedade, né? O Zé Arnaldo, ele trabalha sozinho na empresa dele, tem uma empresa muito grande, uma construtora enorme, e não tem sócio. Só que isso é uma dor, a falta de um parceiro. Porque se um dia na minha ausência, eu chego e falo assim, Elton, eu não vou poder estar lá. Ele vai chegar lá e vai fazer o trabalho que eu faço. Mas você sabe que isso é muito difícil, né? Sim. Isso aí, eu já tive sócios e eu tive uma experiência péssima com sociedade. E isso aí, na verdade, é um jogo de loteria. Sim. Vou ser bem sincero. O que vocês têm, aquilo que eu falei, vocês transparecem realmente essa verdade. Porque é muito difícil. Nossa, né? Você misturar amizade com negócios não é para qualquer um. Né? São pessoas separadas, de verdade. Acho que é por isso que, de repente, talvez ele tenha até aí essa dor. Eu sei que muitas vezes eu empreendo junto com o meu esposo, família. Inclusive, vou fazer um podcast sobre isso. Que legal, como bacana. empreender. Quero convidar vocês e sua esposa para poder participar. Hein? A gente precisa falar sobre isso. A gente vai falar dos N desafios que a gente passou junto. Exato, e assim, eu vou falar... Não é fácil. Não é fácil, porque a gente sabe que a gente dividir amizade, amor com negócios, às vezes a gente acaba misturando um pouco as coisas. São decisões. Entra a parte financeira. Tem que ter muita disciplina, tem que ter muita vontade, muita garra. Empreender é um desafio diário. Eu costumo dizer, muitas pessoas pensam, eu vou empreender, não é fácil, é um desafio, você precisa acreditar, você precisa confiar no seu instinto, você precisa estudar, você precisa buscar maiores informações, você precisa melhorar cada dia o seu negócio, trazer tecnologia, sim, né? Estar disponível para o teu negócio, embora você não esteja ali todos os dias, mas você precisa de uma solução imediata se você tiver que assinar alguma coisa, porque existe uma responsabilidade muito grande por trás. Com então certeza. Você precisa estar, você nunca pode estar mal, né? Eu costumo dizer que eu nunca posso estar triste, porque às vezes eu estou triste e o meu funcionário fala assim, nossa, você está chateado, não é com a pessoa. Naquele dia eu sou ser humano. Exato. E eu não estou bem, então eu quero, né, ficar um pouco mais no meu cantinho, e muitas vezes eu tenho que tomar várias decisões, sim, junto com o meu esposo que trabalha junto comigo. Então, eu sei que para a gente que é brasileiro, a gente se reinventa todos os dias, né? E eu vejo o quanto vocês têm crescido. Eu tenho acompanhado de alguns meses para cá, desde que a gente se conheceu. Todas as vezes que a gente está junto, é uma troca muito prazerosa. Fiquei muito surpresa. E é importantíssimo, eu acredito que vai crescer bastante vocês estando lá em São Paulo. Sim, sim. Né? Para o negócio de vocês vai abrir um leque gigantesco. E o que vocês fazem é algo surreal, porque vocês já passam, vocês já trazem, né, essa questão do empreendedor se sentir seguro com as informações, né, que vocês passam trabalhando. Eu não imaginava que vocês trabalhavam direto com a RH. Sim, nós temos acesso direto. Porque a parte de segurança do trabalho é essencial a conexão com a RH. Porque a gente está falando de pessoas, né? E trabalhar com pessoas não é simplesmente você ser técnico. Você tem que entender as pessoas. Você precisa de ouvir. Você precisa de sentir a dor que ela está sentindo. No momento de alegria, você tem que celebrar junto, né? Sim. E a questão do RH é importante para a gente, porque quando você vai implementar tudo que é referente à saúde e segurança, não são robôs que estão lá trabalhando. São pessoas. Interessante você falar sobre isso, né? Porque no mundo da automação hoje em dia... Exatamente. Então, a gente conversa muito sobre tecnologia. E eu sempre falo assim, Elton, cara, você é o cara da tecnologia. Tecnologia, vamos implementar a tecnologia, vamos trabalhar com tecnologia. Mas nós temos o foco em pessoas. Eu tenho uma questão minha muito pessoal, que foi o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu de acidente de trabalho. Eu jamais pensei em trabalhar com segurança do trabalho. Olha só. Mesmo seu pai tendo falecido, não tinha... Meu pai faleceu em 1983. Eu não conhecia meu pai. Nossa. E eu fui começar a empreender na segurança do trabalho de 2018 para cá. Caramba. E até então eu não tinha conectado essa questão de um propósito. Foi uma oportunidade, quando a minha esposa já tinha empresa, as coisas já funcionavam.
E quando eu fui assumir a empresa, eu não tinha parado para pensar na questão do falecimento do meu pai e a importância, e não a importância, mas assim, o quanto isso foi crucial para tomar algumas decisões, para poder entender as pessoas. Porque às vezes eu converso com o empresário... Para minimizar até o que aconteceu com seu pai, não permitir que isso aconteça com outro colaborador, com outro funcionário. A gente foca muito no acidentado, mas esquece da família. Verdade. Entendeu? O fulano sofreu um acidente, quebrou a perna. Tá, mas como ficou a filha dele quando recebeu ele em casa de muleta? É verdade. Você entende? Eu tenho um amigo que trabalhava numa grande corporação de energia elétrica e ele teve que fazer 10 cirurgias. O rosto dele ficou um pouco deformado. Nossa. E por conta de choque elétrico. Sim, é muito sério. E o acidentado, sim, ele é lesado. É um trauma, já gerou um trauma ali na pessoa. Só que ninguém vive sozinho. Tem uma esposa, ou tem um marido, filhos. O que vai acontecer no futuro dos filhos quando você fala do pai que foi acidentado, que se acidentou? Vai querer trabalhar no futuro? Não, trabalhar é ruim porque trabalhar traz traumas, traz dor. Sim. Então, quando eu falo nessa questão do meu pai, eu converso muito com os empresários. Eu já atendi empresa com 250 funcionários e aquele empresário não tinha amor pelas pessoas, tinha amor em produzir. Aí fica difícil, né? É muito complicado. Isso pra gente foi um case do que não fazer. Não faça igual. Esse foi o maior case que a gente conseguiu avaliar e falar assim, nós temos os clientes ideais, mas temos que aprender também com os clientes que não respeitam a legislação, que não têm amor ao próximo. Porque eu vi pessoas se acidentando lá que eram pais de família. E eu passei por isso. Eu tenho 41 anos, imagina quantos anos que eu sofri pela falta do meu pai. Então, certamente você leva isso para o teu pessoal todas as vezes que você vai criar um projeto. Com certeza. Então, você vai fazer com maestria isso. Sim, né? Não é uma... Só o negócio. Não é técnico. Não é, vamos trazer a parte técnica para trabalhar, não é isso. Então, quando a gente se aproxima do RH e consegue trazer a eles uma definição de como trabalhar com segurança e como trabalhar com um processo efetivo para ser produtivo, porque esse é o foco, vamos trazer produtividade, mas vamos trazer segurança também, é mostrar para eles assim, gente, aqui, lá fora, os colaboradores que estão lá, eles têm família. Sabe quando vocês fazem a visita da família e vocês trazem as crianças na empresa para fazer aquela visita, aquele dia lindo? Tem todo um São processo, elas que sofrem. Numa questão de um acidente ou numa questão de um assédio, que é muito sério. Sim. Né? Então... E tem todo um processo por trás, né? Eles estão chegando ali, mas vocês tiveram todo o cuidado, através do trabalho de vocês, de criar um processo de segurança. Sim, sim. Né? Então, eu acredito muito em propósito, Grazi. Eu acredito 100% no propósito, porque o propósito é gerado por Deus. Deus cria. Deus criou o propósito. Nós estamos aqui por conta desse propósito. Sim, nossos caminhos se encontraram por conta desse propósito. Sim. Então, como que você sabe que você está vivendo o seu propósito? A gente está sentado aqui agora falando sobre isso. Você está agregando valor. Exatamente. Você está agregando sentimentos reais e cuidados especiais, né? Então, o fato de enxergar as coisas com amor e entender que você está no seu propósito, cuidando de pessoas, cuidando da saúde, cuidando das famílias, você está agregando seu pai. Exatamente. Né? Você está agregando a Deus que criou as pessoas que amam. Nós somos filhos, somos irmãos aqui, né? Sim. Então, esse cuidado que nós temos que ter com o propósito quando Deus nos entrega é a gente fazer o nosso melhor. Eu acho que é por isso que vocês conseguiram dar continuidade a essa marca. Você está dentro de algo que você acredita bastante, que é a segurança. Através disso, você traz o cuidado com as famílias, com os funcionários, com os empresários. Você transmite essa missão, que é trazer a segurança e que nenhum filho, nenhuma criança passe pelo que você passou por essa dor. Jamais. Então você já está agregando literalmente na vida das pessoas. Papai do Céu te colocou num caminho junto com a sua esposa que já estava empreendendo. Então assim, tudo tem, né, uma história, uma conexão. E é importantíssimo esse tema.
Eu sou muito grata de vocês terem vindo, de vocês poderem falar um pouquinho da história de vocês contarem um pouquinho do negócio de vocês, porque hoje, gente, a gente falou de segurança, a gente falou de credibilidade, a gente falou de segurança no trabalho, de segurança pessoal, a gente falou de conexão, a gente falou de network, e é muito importante para você que empreende, quer empreender, entender que o processo é o princípio de todas as coisas para que você realmente possa ser bem-sucedido. E eu desejo para vocês, meninos, Carlos, Ellison, eu desejo para vocês muito sucesso e que vocês consigam galgar aí bastante experiência e trocar bastante com a gente. Tá bom? Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Esse foi mais um Pode Agregar, gente. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Suceg, eu gostaria que você falasse, Carlos, como é que as pessoas podem contratar vocês, como é que as indústrias, as empresas podem contratar a Suceg? Hoje nós estamos nas redes sociais, né? Grupo Suceg, temos nosso site, gruposuceg.com.br. A Minecorp está em construção o site agora, mas nós temos o Instagram da Minecorp. Legal. Com foco em segurança do trabalho e intermediação de negócio. Fizemos uma fusão, uma joint venture, e são as duas empresas que fluem e funcionam super bem, focado nos negócios, focado em saúde, segurança, pessoas, e fazendo o nosso mercado crescer cada vez mais. Perfeito. Esse foi mais um Pode Agregar. Obrigada pela sua audiência. Até mais.